Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí estudando para o concurso aqui em Minas Gerais. Dando continuidade ao nosso tópico 5 do edital, em que a gente está tratando diversos tópicos, né, relacionados ao direito do trabalho, depois de termos uma visão sobre o direito individual do trabalho, do direito coletivo do trabalho, nós vamos começar a analisar alguns tópicos específicos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o combate ao trabalho escravo. Se vocês voltarem lá na nossa aula inaugural do tópico 5, nós colocamos o rol de todos os temas que seriam tratados nesse tópico do edital, e eu fui direcionando as bibliografias constantes no edital para cada um desses tópicos. E se vocês voltarem lá, vocês vão perceber que não tinha nenhum tópico específico, né, nenhuma bibliografia específica do nosso edital direcionada ao combate ao trabalho escravo, que nos deixa de olhos fechados, vedados, para o que especificamente será cobrado, né? Mas podem confiar, selecionei aqui um material interessante, com base na Constituição, com base em legislação específica, com base em tratados internacionais, com base no nosso Código Penal, com base em notícias, né, da mídia. Porque quando a gente pensa em combate ao trabalho escravo, acredito que a maioria de vocês não tem esse pensamento, porque sabe da existência do trabalho escravo contemporâneo, ou condições análogas à condição de escravo nos dias de hoje. Mas, de toda forma, quando a gente vê o trabalho escravo, isso nos remete, né, ao passado, a gente pensa no período de escravidão no nosso país e toda aquela situação degradante que existia até a abolição da escravatura. Mas, infelizmente, a nossa realidade hoje, em pleno ano de 2022, não nos deixa olhar para o tema com tranquilidade, como se ele estivesse no passado, porque estamos rodeados, e falando em Minas Gerais, minha terra, onde vocês vão prestar concurso, bate recordes de trabalhadores resgatados. Então, precisamos sim ter um olhar atento para esse tema e vamos iniciar então o que eu preparei para vocês. Como eu disse, né, e sempre esclareço, sou muito transparente, então, se porventura, ao terminar a gravação desse módulo, eu entender que alguma questão ficou para trás, ou se até a data do concurso eu verificar que saiu alguma notícia, ou algum algo que possa contribuir efetivamente para o estudo de vocês, eu vou estar disponibilizando as aulas e gravando ou selecionando algum material para enviar para vocês, combinado? E outra questão que é importante dizer que, né, nós vamos nos basear em conceitos, em normas, em dispositivos legais, mas também eu trouxe algumas notícias, porque o nosso bom senso, a nossa noção do que é degradante, do que não é, daquilo que é devido, que não é devido, nos auxiliará certamente a responder diversas questões, ou pelo menos eliminar eventual assertiva que contraria aquilo que a gente entende que é correto. Então, também nessa disciplina, né, de trabalho escravo, muitas vezes o nosso conhecimento geral, o nosso senso de justiça poderá nos ajudar a responder às questões. Mas vamos lá. Começando aqui com alguns conceitos, eu trouxe o conceito do nosso Código Penal, aqui está a redação específica, né, do dispositivo, mas para ficar mais fácil a visualização e a gravação de vocês, eu taxei aqui, né, elenquei quais são os requisitos com base no Código Penal para que algo seja considerado uma condição análoga à de escravo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Código Penal ele traz essa tipificação, né, como crime, e ele não utiliza a expressão trabalho escravo nem trabalho escravo contemporâneo. A expressão que é utilizada aqui é condição
análoga à de escravo. E o que seria, então? É o trabalho forçado, a jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho ou a restrição, por qualquer meio que seja, da locomoção por dívida. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que a gente vê que são refugiados, vêm de outros países, por exemplo, aqui para o Brasil, e aí, em troca de trabalho, é fornecido a moradia, a alimentação, às vezes o recrutador, se é assim que a gente pode, né, dizer, o empregador, se é assim que a gente pode dizer, mas para mim é um explorador, né, do trabalho, da força de trabalho alheio, paga o transporte dessa pessoa do seu país de origem para o nosso, o transporte de sua família, paga pela documentação para que ele possa trabalhar no Brasil e por aí vai. Então, são feitas inúmeras dívidas com esse recrutador, com esse explorador, que tornam esse empregado preso a ele, porque ele não recebe nada e, em contrapartida, ele deve muito, né? E como isso vai sendo pago, entre aspas, com o trabalho. Então, a liberdade dessa pessoa é tolhida pela dívida que lhe é imposta, né? Pela dívida que, que ele acabou assumindo em troca daquelas vantagens, entre aspas, certo? Então, eu vou forçar alguém a fazer um trabalho, eu vou fazer com que essa pessoa trabalhe numa jornada exaustiva, superior e muito àquela permitida legalmente, em condições degradantes, desumanas, sem condição de higiene, sem água potável, sem um local certo para fazer as necessidades fisiológicas, para descansar, sem intervalo, sem possibilidade de férias, de descanso, de intervalos. Então, temos aí um termo jurídico indeterminado, né? Situações, condições degradantes. Então, dentro dessa expressão, várias situações poderão se encaixar. Então, 149, Código Penal, crime, e a expressão que se utiliza é condição análoga de escravo, trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e restrição da locomoção em razão de dívidas. Lembrando que é ou, não precisamos ter cumulativamente todos os requisitos, ok? Então, isso é o que o nosso código vai estabelecer. Passamos para alguns outros conceitos aqui. E aí eu trago para vocês duas convenções da OIT. OIT, Organização Internacional do Trabalho. São tratados, são convenções internacionais que têm aquela cogência internacional, né, que eles chamam de jus cogens, que ainda que não tem aquela força da lei, né, interna do nosso país, ele tem aquele senso comum internacional, aquela notoriedade, aquela relevância. E, no caso, a Convenção 29 da OIT e a 105 da OIT, que vão tratar sobre o tema, né, do trabalho escravo, do trabalho na condição análoga de escravo, eles foram ratificados pelo Brasil, que significa que o Brasil, como signatário dessas convenções, ele tem o dever de cumpri-la, né, de fazer com que aquilo que está ali determinado, aquilo que está sendo ali pretendido, almejado, seja de fato alcançado. Então, a gente tem aí a Convenção 29, que vem falar sobre o trabalho forçado ou compulsório. Então, aí a gente já não fala de trabalho escravo, nem de condição análoga de escravo, a gente vem utilizando a expressão forçado ou compulsório, impositivo. Então, é aquele trabalho ou serviço exigido sobre ameaça de sanção. Então, você vai fazer isso, senão eu te mando de volta para o seu país. Você vai fazer isso, senão eu não vou deixar você ver seu filho. Você vai fazer isso, senão eu não vou te pagar uma remuneração. Você vai fazer isso, senão você vai ficar sem se alimentar. E por aí o nível de crueldade não tem limites, né? Ou trabalho ou serviço para qual não se ofereceu voluntariamente. Eu não me candidatei a uma vaga, eu não me ofereci a um trabalho, eu não me ofereci a um serviço, mas eu estou sendo forçado a executá-lo. Então, isso também vai ser considerado pela Convenção Internacional como um trabalho forçado ou compulsório. A Convenção 105, por sua vez, ela vem trazer a necessidade de abolição
do trabalho forçado. Então, é justamente naquela perspectiva do que se almeja, do que se deseja, e aqueles países signatários estão ali ratificando aquele compromisso. Então, essa convenção, ela vem falando que qualquer membro da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que ratifique essa convenção, ele está se comprometendo a suprimir o trabalho forçado obrigatório e não recorrer a ele por nenhuma hipótese, né? De forma alguma. E aí eu entendi por bem trazer aqui para vocês alguns incisos, alíneas que tem nessa convenção, que vem falando assim, que a gente vai suprimir esse trabalho e não vou recorrer a ele como uma forma de coerção ou de educação política ou como uma sanção dirigida a pessoas que experimentem certas opiniões políticas, posições ideológicas, a ordem econômica, social estabelecida. Então, eu não posso, em detrimento, né, em contrapartida a uma pessoa se expressar politicamente, economicamente de uma forma diferente, eu vou oprimi-la, né? Eu vou impor um trabalho forçado ou compulsório para essa pessoa que pensa diferente, que tem uma ideologia diferente. Também não vou utilizar o trabalho escravo como um método de mobilização e de utilização de mão de obras para fins de desenvolvimento econômico. Significa que eu não vou para que eu possa me desenvolver como um país, para que eu possa atrair indústrias, para que eu possa ter um PIB melhor, eu não posso, em troca desse desenvolvimento econômico, reduzir os meus trabalhadores a uma condição análoga de escravo, eu não posso reduzir meus trabalhadores a não trabalhadores, né? A pessoas que são forçadas a executar aquelas tarefas em prol de um desenvolvimento econômico. Eu preciso também abolir o trabalho forçado, suprimi-lo e não recorrer a ele como uma medida de disciplina de trabalho, como uma punição por participação por greves. Por exemplo, você, meu empregado, fez uma greve, então você vai ficar sem receber, no sentido de você agora vai trabalhar forçadamente e voluntariamente, como uma punição pelo que você fez, por uma punição por você ter lutado por melhores condições, né? Também não posso utilizar como uma medida de discriminação racial, social, nacional, religiosa, né? Você veio de outro país e por isso você tem que trabalhar para mim de graça se você quer ficar no meu país. Você tem a cor XY, você tem a etnia XY, você tem a orientação sexual, ainda que aqui não diga, a gente pode ampliar, né, a concepção para integrar também. Então, qualquer membro da OIT que ratifique, ele se compromete não só a não adotar o trabalho forçado nessas hipóteses e em outras, mas também adotar medidas eficazes para abolir imediatamente e completamente o trabalho forçado e obrigatório. Então, vão aí, no sentido de abolir imediata e completamente. Então, temos que ter medidas eficazes, né? Estamos ratificando essa convenção não para que fique bonito, não para dizer que estamos lutando, mas para efetivamente fazer. Ok? Então, aqui essas convenções utilizam expressões trabalho forçado e compulsório. Elas são ratificadas pelo Brasil, elas são a nível internacional e elas exigem, sim, uma postura ativa no combate ao trabalho escravo. Mudando aqui de slide, nós vamos falar dessa escravidão contemporânea, que também é um termo que é bastante utilizado. Então, a gente já falou de trabalho escravo, escravidão contemporânea, trabalho análogo à condição de escravo e trabalho forçado, né? Então, temos aí várias expressões que, no final das contas, se dirigem a um mesmo conceito, né? Um mesmo conceito, um amplo conceito do que é o trabalho escravo contemporâneo que deve ser combatido. Então, é importante dizer, por exemplo, o entendimento do STF sobre o tema de que o trabalhador ele não precisa estar acorrentado ou ter sua liberdade efetivamente cerceada, seu direito de ir e vir. Talvez ele possa ir e vir, talvez ele esteja num alojamento que as portas são abertas, de modo que ele possa fugir, por exemplo. Mas não é o fato dele não poder fugir, entre aspas, que não vai significar que ele está ali numa condição de escravidão, de uma escravidão contemporânea, de um
de uma condição análoga de escravo, né? Todos aqueles requisitos que já dissemos, como condição degradante, servidão por dívida, pode sim, independentemente da liberdade de ir e vir, ser considerado um trabalho escravo. E aí eu coloquei aqui o trecho de uma servidora do Ministério Público do Trabalho, que assim disse que toda vez que se tira a dignidade da pessoa, do trabalhador, da trabalhadora, como forma de tornar essa pessoa não um ser humano, mas uma coisa, um objeto, uma mercadoria de uso e exploração, né? A coisificação, a objetificação da pessoa, do trabalhador, a gente está falando de trabalho escravo, de trabalho análogo de escravo ou de escravidão contemporânea, e aqui ela faz referência aos três termos, né? Que a gente poderia incluir também o trabalho forçado nos termos lá das convenções da OIT. Mas então, o que deve ser observado, e principalmente na hora de analisar as assertivas de questões, será que o que está descrito aqui está retirando a dignidade da pessoa? Será que a condição que está descrita aqui nessa assertiva está tornando essa pessoa, este trabalhador, uma mercadoria, um objeto? Né? Sem dignidade, sem pessoalidade, como um objeto de exploração econômica. Então, tudo isso vai ajudar vocês na hora de selecionar uma assertiva como falsa, como verdadeira, na hora de descartar algo, vai ser fundamental essa noção que está muito além do que um dispositivo legal pode dizer, até um raciocínio lógico nosso ao interpretar uma questão, ok? Algumas informações relevantes que a escravidão contemporânea ela acontece tanto no meio urbano quanto no meio rural, mas ela é mais comum no meio rural. E ao tolerar o trabalho escravo, o Brasil acaba violando os tratados e convenções da OIT, né, que como a gente viu, ele assumiu um compromisso, e a partir do momento que ele assume um compromisso, mas ainda assim há relatos, há resgate de trabalhadores da condição análoga escrava, ele está desrespeitando, e também a Agenda 2030, que é um compromisso firmado com a ONU, ok? E aí, como a gente tinha falado lá atrás, eu falei, condições degradantes, isso é um conceito jurídico indeterminado, porque muitas situações podem nos demonstrar uma condição degradante. Então, aqui a gente elencou também algumas formas possíveis. Alojamento em condições degradantes, falta de água potável, falta de acesso a equipamentos de proteção, falta de registro e desobediência à jornada de trabalho, trabalhador à disposição do empregador sem convivência familiar e várias outras situações. Mas algumas dessas é importante vocês lerem, relerem, terem claramente em mente, porque isso se repete nas questões que andei pesquisando por aí, ok? Vou dar uma pausa aqui, a gente finaliza esse bloco e eu volto logo logo.